Este podcast é um oferecimento de Nadai Ferro e Aço, 12-3832-7124, Ubatuba, São Paulo. Sábado, 12 de fevereiro de 2022. A cor litúrgica continua sendo verde, tempo comum, e o pensamento do dia, na verdade, é um conselho. Vem de São Pio de Pietrelcina. Ele dizia o seguinte: seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Fazei, Senhor, brilhar em nossos corações o esplendor da ressurreição, para que, livres das trevas da morte, cheguemos à luz da vida eterna. Amém. Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois, pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem, e eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para outra região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto do Evangelho de hoje relata a segunda multiplicação dos pães. O fio de união dos diferentes episódios desta parte do Evangelho de Marcos é o alimento, o pão. Depois do banquete da morte, lá de João Batista, vem o banquete da vida. Durante a travessia do lago, os discípulos têm medo, porque não entenderam nada sobre o pão multiplicado no deserto. Então Jesus declara puros todos os alimentos. Na conversa de Jesus com a mulher cananeia, os pagãos comem as migalhas que caem da mesa das crianças. E aqui, no Evangelho de hoje, Marcos narra a segunda multiplicação dos pães. A multidão que se reúne em volta de Jesus no deserto não tinha o que comer. Jesus chama os discípulos e apresenta-lhes o problema. Tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que me seguem e não tenho o que comer. Nesta preocupação de Jesus, emergem 2 coisas muito importantes. Primeiro, as pessoas deixaram suas casas, deixaram a comida e foram atrás de Jesus no deserto. Este é um sinal de que o Mestre despertou muita simpatia, a ponto das pessoas irem atrás dele no deserto e permanecerem com ele por 3 dias. Segundo, Jesus não manda resolver o problema. Ele apenas expressa sua preocupação aos discípulos. Parece até um problema sem solução. E aí vem o primeiro mal-entendido. Os discípulos pensam em uma solução segundo a qual alguém deveria trazer pão para o povo. Não lhes ocorre que a solução possa vir das próprias pessoas. Eles dizem: e como poderíamos alimentá-los aqui no deserto? Em outras palavras, eles pensam em uma solução tradicional, extremamente humana e somente humana.
Alguém tem que encontrar dinheiro, comprar pão e distribuí-lo ao povo. Eles mesmos percebem que naquele deserto essa solução não é tão simples, mas não vem outra possibilidade de resolver o problema. Jesus insiste em não mandar as pessoas de volta para casa. Não haverá, então, solução para alimentá-las, aparentemente. Mas qual é a solução encontrada por Jesus? Antes de tudo, ele pergunta quantos pães eles têm. E a resposta, 7. Então manda as pessoas se sentarem. Depois, toma aqueles 7 pães, dá graças, parte-os e entrega aos discípulos para que distribuem. E distribuem à multidão. E fez o mesmo com os peixes, como na primeira multiplicação em Marcos 6, versículo 41. A maneira como Marcos escreve a atitude de Jesus lembra a Eucaristia. A mensagem é esta: a participação na Eucaristia deve nos levar ao dom da partilha do pão com quem não tem. O resultado? Todos vão comer, ficar cheios e ainda sobrará pão. Solução inesperada, nascido dentro do povo com os poucos pães que trouxeram. Na primeira multiplicação, sobraram 12 cestos. Aqui, 7. Na primeira, serviram para 5.000 pessoas. Aqui, para 4.000. No primeiro, haviam 5 pães e 2 peixes. No texto de hoje, 7 pães e alguns peixes. Graças a Deus, o nosso povo é muito solidário. Eu mesmo experimento isso aqui na minha paróquia, Nossa Senhora do Rossio, em Londrina, sempre quando arrecadamos alimentos, roupas para as famílias carentes. Mas será que é só isso? A caridade vai além. É fazer tudo pela causa de Cristo. Porque percebeu que o necessitado é, antes de tudo, irmão por Cristo, com Cristo e em Cristo. Isso te lembra alguma coisa? E hoje a igreja celebra a padroeira de Barcelona, na Espanha, também a padroeira dos marinheiros, Santa Eulália. Lembremos neste dia esta santa, virgem e mártir. Viveu em Barcelona no fim do século III, uma família que a educou para o bem e para a fé em Jesus Cristo. Quando pequena, Eulália gostava da companhia das amigas cristãs. Por outro lado, fugia do pecado e era inimiga da vaidade. Aconteceu que possuía apenas 14 anos quando chegou à Espanha a perseguição contra os cristãos por parte do terrível Diocleciano, imperador. Eulália soube dos fatos e desejou alegremente o martírio para assim glorificar e estar com o Cristo. Os pais religiosos resolveram viajar a fim de esconderem-se juntamente com a menina, mas uma noite, em segredo, ela deixou sua casa em direção à cidade. Se diz que um cortejo de anjos iluminava o caminho de Eulália. De manhã, diante do palácio do governador, ela elevava a voz contra os perseguidores e defendia os cristãos. O imperador não sabia o que fazer. Tentou convencê-la a adorar os deuses romanos. Além disso, se Eulália abandonasse Jesus Cristo, ela seria apresentada com ouro e joias a seus pais, e seriam eles também agraciados. Ao ouvir tal proposta, Eulália olhou diretamente para o governador e respondeu-lhe: "Não perca seu tempo. Mande logo que me torturem e me matem, porque nunca abrirei mão da minha fé." Diante da fé e coragem da jovem Eulália, o governador mandou os algozes queimarem o seu corpo com ferros em brasa, e sua oração durante o sofrimento era essa: "Agora, ó Jesus, vejo no meu corpo os traços de vossa sagrada paixão." Querido Pai, diante de vossa presença de amor e sob a intercessão de Santa Eulália, pedimos humildemente que nos torne cada vez mais convictos de nossa fé e nos impulsione a viver o amor de Cristo na denúncia de tudo aquilo que fere a vida do ser humano.
por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente sábado para você.